fazer de repente. Leva tempo para Deus fazer de repente. Sabe, aquele povo está ali orando, orando. De repente veio do céu um vento impetuoso. Ei, de repente veio do céu. Você acha que eu trabalho para crescer? Você acha que eu faço conferência para juntar dinheiro? Não, irmãos. Eu não trabalho mais para crescer, eu trabalho para proteger a unção. Não... Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 1. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. E o versículo de número 15 diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai-a. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhe constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançarei no Nilo, mas todas as filhas deixarei viver. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Louvado seja Deus. Graças ao nome de Jesus. Irmãos, hoje é um dia atípico, né? Um dia diferente para toda a nossa nação, um dia de eleição. Quem aqui está acostumado a votar sabe, eu nunca fiquei tanto tempo na fila da votação como hoje. Aconteceu com vocês também, não? A gente ia ali, votava rapidinho, às vezes chegava e não tinha nem ninguém. Hoje a gente ficou mais de 40 minutos na fila, teve gente que ficou 1h30, né? Então acho que o povo acordou para votar mesmo, né? E eu espero que seja só isso mesmo, não é? E um dia típico, porque foi um dia cansativo, um dia apressivo, um dia que muita gente espera uma coisa e vê acontecer outra. E nós temos sempre falado aqui, irmãos, ligue seu coração na eternidade. Um cristão, ele não pode se adequar aos movimentos da terra. Um cristão, ele está sempre esperando do céu. Por quê? Porque ele é um cidadão celestial. Ele é um cidadão que vive além da terra. Ele vive além das coisas materiais. Ele vive além do funcionamento do mundo. Um cristão, ele tem os seus princípios bíblicos, os seus princípios celestiais, os seus princípios eternos, não é? E é claro, todos nós temos escolhas, temos decisões, temos vontades, não é? A gente torce para o nosso time de futebol, a gente torce, né, às vezes a gente assiste um filme, o bandido leva sempre vantagem, dá vontade, né, quem já que foi no cinema assistir o filme do Rocky Balboa, né? Meu Deus, o Rocky apanha, quando chega no último round ele derruba o cara, mano. Para que esperar tanto tempo? Não é? Porque não derrubou logo no começo? E aí a gente fica pensando, né? Quem já foi ver o Rocky Balboa, quem sabe o que eu estou falando? O Rocky apanha, daí cai assim de joelho, e a mulher dele fica lá fora: levanta, né? Há quem diga que um homem precisa de 3 mulheres na vida dele. Uma para dizer: levanta, filho. A outra para dizer: levanta, meu amor. E a outra para dizer: levanta, pai. É mais ou menos assim. Então o Rocky Balboa está ali naquela pressão. Daí ele começa a lembrar das coisas que aconteceu, do treinador dele que já morreu, né? E aí toca aquela musiquinha. Quem lembra da musiquinha, irmão?
Meu Deus, tu não lembra não? Que essa cara de padre Fábio de Mello, tu não lembra não? Ele assistiu o Rock Balboa, é do teu tempo, né? O Rock Balboa. Do terceiro em diante, né? O irmão não lembra do primeiro. Não, do primeiro não lembro. Então, irmão, é mais ou menos isso. Aí toca a musiquinha, pronto. Em um round, ele vence tudo, né? E aí começa, aí termina o filme ali. Poxa, parece que a parte boa só termina no fim, né? O cara sofre o filme inteiro, irmão. É 1h40 de sofrimento, é 3 segundos de glória. Eu fico perguntando, ô Jesus, que luta. Mas querido, a vida do crente é assim. Nós temos dificuldade, mas nós temos um cenário para promover, e é um cenário celestial. Deus tem os seus meios de fazer as coisas. Irmãos, nós somos chamados como ministros do Senhor. Quando falo nós, não é só quem está aqui no púlpito não, quem está aqui no altar não, é toda a igreja. Todos nós somos chamados como sacerdotes. E nós, irmãos, nós não somos ministros de uma ideologia política, nós não somos ministros de uma corrente filosófica, nós não somos ministros de costumes religiosos, nós não somos ministros de ambições materiais, nós somos ministros do Evangelho. Então, mais do que dar nossa opinião, nós temos que promover o cenário bíblico. E o cenário bíblico aponta para os dias difíceis, aponta para situações difíceis, aponta. E ninguém pode parar o que Deus está fazendo. Eu só achava que não ia ser agora. Eu achava que ia demorar mais. Mas o cenário de Deus é o cenário de Deus. A igreja sempre foi gloriosa no meio dos cenários difíceis. Amém? Porque a igreja, ela aguarda algo superior. Nós somos chamados para aguardar algo superior. Está na Bíblia, irmão. Mas eu sou católico, não interessa, você é cristão. E se você crê nas Escrituras, as Escrituras trabalham sempre para prevenir você. Não é só para corrigir você, é para prevenir. E se nós, como homens, entendêssemos que as Escrituras trabalham para prevenir, tinha mais Bíblia na escola do que no presídio. Mas a gente usa as Escrituras para corrigir e não para prevenir. Porque se a gente usasse as Escrituras para prevenir, e o homem entendesse que as Escrituras é um balizador de comportamento, é um balizador de Deus, não é? Nós teríamos mais Bíblias nas escolas do que nos presídios. Mas a gente acha que quem precisa de Deus é quem está ferrado. A gente acha que quem precisa de Deus é quem é viciado. A gente acha que quem precisa de Deus é quem tentou tudo na vida e não deu nada certo. Aí ele vai para a igreja e parece que o negócio funciona. Não, irmãos. A Bíblia sempre foi um balizador das grandes nações. Israel até hoje tem o mesmo idioma, o mesmo costume. E ainda é o pai que ensina o filho e a mãe que ensina a filha. Sempre foi assim. Israel, país lá de 8 milhões de habitantes, está ao redor com 300 milhões de habitantes que querem aquela terra, mas nunca conseguiram pegar. Por quê? Porque é um balizador de proteção às Escrituras. O propósito de Deus, irmãos, na vida de um cristão, é mostrar para ele que ele pode usar o padrão bíblico para servir a Deus e para ser um bom homem, para amar como Jesus ama. E alguém me perguntou esse dia: pastor, qual é a recompensa de amar? Eu digo: a recompensa de amar, a gente sempre quer ganhar alguma coisa por fazer uma coisa boa, né? Eu sei que quando essa pessoa me perguntou isso, qual é a recompensa de amar, ela estava pensando assim: se eu amar eu vou ter recompensa, eu vou ganhar uma coisa boa. Porque a gente sempre quer ser premiado pelo bom comportamento. Sempre a gente espera um prêmio. Todos nós esperamos um prêmio. Quando faz uma coisa bonita, pelo menos um elogio a gente gostaria de ter. Quando põe uma roupa bonita, pelo menos alguém dizer: uau, como você está bem. Todos nós
Esperamos. E alguém me perguntou esses dias: sim, tá, eu amo todo mundo, amo quem não me ama. E qual é a recompensa de amar? Eu disse: amar mais. Você vai ter a capacidade de amar mais do que você sempre amou. Seu amor aumenta, amém? Então, para mim, irmão, cristianismo verdadeiro é a reprodução exata desse espírito de amor. Isso é cristianismo. Amém, querido? E nós, seu amém não estava legal. Vou tentar de novo. Amém, irmãos? Amém. Isso, irmão, acorda aí. Eu vou ter que voltar de novo, não acredito. Eu tenho que voltar de novo. Nós estávamos mais 1h30, Jesus. Mas amém. Vamos para cima. Faz parte. Irmãos, a igreja sempre foi profética. Por isso que a igreja pode influenciar os dias, né? A realidade presente. A igreja deve influenciar a realidade presente. Mas a igreja sempre foi profética. Ela tem um cenário para promover e ela tem um cenário para viver. Um dia, escute, meu irmão, escute bem, nenhum homem da terra pode estabelecer um governo corretíssimo, cheio de princípios de amor. Nenhum homem, por mais bem sucedido que ele seja, ou por mais bem intencionado que ele seja, ninguém vai poder, porque não está na Bíblia. A Bíblia diz que todos os governos da terra, um dia, Daniel profetizou, e Deus disse para ele: não fala agora, escreve, guarda, sela o livro, porque não é para o teu tempo. Daniel viu a estátua. Ele viu a estátua com governos da terra. E ele viu que uma pedra que foi cortada sem a ajuda de mão de homem, ela deu contra o pé daquela estátua, e um novo governo foi estabelecido. Um governo que não teria fim nunca mais. E Deus, quando Daniel terminou a visão, quando termina o livro de Daniel, Deus vai dizendo para ele: sela, porque não é para agora. E quando você lê isso nas Escrituras, você que acredita em Deus, você precisa viver a sua vida corretamente, cheio de amor, cheio de princípios. Amém? Porque sempre vai ter alguém como Faraó tentando matar nossas crianças. Sempre vai ter alguém tentando facilitar para o outro. Porque o homem só consegue viver junto. Ele só consegue viver junto se todo mundo tiver direito. O homem tem dificuldade de apontar para uma coisa só. Então as leis são criadas para todo mundo ter direito. Quem quiser ter filho tem direito de parir. Quem não quiser tem o direito de matar. Quem quiser fumar maconha pode fumar. Quem não quiser não fuma. O homem que quiser ser mulher, ele pode ser. A mulher que quiser ser homem, ela pode ser. Porque o mundo trabalha para que todo mundo tenha direito. Porque a única forma de homens poderem viver juntos é tendo cada um o seu direito. Mas essa não é a ideia de Deus. A ideia de Deus sempre foi, irmãos, que muitas vezes a gente abrisse mão dos nossos direitos para viver um propósito divino e eterno, onde eu abro mão do meu direito para servir o meu irmão. Essa sempre foi a ideia de Deus. Então nós não somos ministros de correntes filosóficas, nem de ideologias políticas, nem de costumes religiosos. Não somos ministros de ambições materiais. Não estamos preparando pessoas para enriquecer. Estamos preparando pessoas para estar com Cristo para sempre, independente do governo da terra. Claro, é que nós queremos uma proteção ambiental. Nós queremos um ambiente protegido com os nossos valores. Nós queremos, quem que não quer? Quem que não quer? A gente quer um ambiente seguro para os nossos filhos, um ambiente seguro para os nossos lares. E quando a gente vê a primeira aparição de um joio, a gente já quer arrancar o joio. Quando Jesus disse que o joio tem que crescer junto com o trigo, porque é o joio que me revela como trigo. É o joio que me revela como trigo. Então é necessário que o joio esteja junto. A gente já quer arrancar o joio hoje. Não, irmão, não é assim que funciona.
O joio precisa crescer junto, porque ele aponta se você é trigo ou não. Se você é realmente uma igreja profética, então toda a igreja na terra que leva o nome de Jesus, embora ela deve influenciar todas as realidades presentes, mas ela trabalha para promover um cenário, o cenário da Bíblia. Por isso a igreja não nasceu para fazer, ela nasceu para cumprir. Nós fomos chamados para cumprir uma ideia. Jesus nasceu para cumprir, por isso que a Bíblia diz: então ele nasceu em Belém da Judeia para cumprir o que fora dito: tu, Belém da Judeia, sendo a menor das terras, de ti sairá o rei. Depois ele foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito. Depois ele desceu a Cafarnaum, no mar da Galileia, e morou na terra de Zebulon, para que se cumprisse o que fora dito. Jesus sempre andou para cumprimento das coisas. E quando ele está diante de Pilatos, e Pilatos diz: eu tenho poder para te matar ou para te deixar viver, Jesus diz: não, Pilatos, você não tem poder. Você está tendo poder porque eu estou inserido num cenário para cumprir um propósito, e no meu cumprimento você tem que me mandar morrer, porque esse é o meu cumprimento. Nós não nascemos para fazer, nós nascemos para cumprir. Ponha isso no teu coração. Nós somos profetas de Deus. Você e a sua casa nasceu para promover o profético. E profeta não é só aquele que denuncia: ó, tem morte na panela. Não, ele tem farinha para pôr na panela para tirar a morte dela. Profeta não é aquele que diz: ó, as águas estão amargas. Não, ele tem sal para jogar na fonte. Ele tem sal, está sempre trazendo cura no meio da dor, sempre trazendo uma palavra profética no meio de uma geração sem destino. O profeta é aquele que ele não aponta só o defeito, ele aponta o caminho. É aquele que tem azeite para o órfão e para a viúva, para que eles possam viver. Então, pastor, mas querer não é poder? Não, isso é pensamento positivo, irmão. Querer nem sempre é poder, e poder nem sempre é querer. Saul queria matar Davi, mas não pôde. Davi pôde matar Saul, mas não quis. Querer não é poder, meu irmão, e nem poder é querer. Nós vivemos para cumprir algo que o Senhor nos falou. E hoje eu estava me lembrando até de uma palavra que o Jackson pregou há anos atrás aqui no Mevan, sobre as parteiras hebreias. Eu lembro disso, Jackson. Foi maravilhoso. Eu estava hoje meditando à tarde em casa, e eu estava pensando nisso. As parteiras hebreias, que aparecem tão pouco nas escrituras, né? Tem 2 ou 3 versículos que falam delas: a Sifrá e a Puá, né? Sifrá significa luz e Puá brilho. E essas mulheres, elas tiveram um papel sobrenatural no propósito de Deus, né? Porque aquele rei, Faraó, mandou matar os meninos, porque Moisés estava para nascer. Moisés estava para nascer. E você sabe que sempre que Deus vai levantar uma geração de libertadores, Satanás sempre ataca as crianças. Quando você vê crianças sendo atacadas, crianças sendo mortas, crianças sendo violentadas, abusadas, crianças sendo perseguidas, pedofilia em alta, se preparem, é porque Deus está levantando uma geração de libertadores. O diabo não sabe o que Deus vai fazer, e nem como vai fazer, e nem quem vai levantar, mas ele sabe pelas movimentações celestiais, porque ele não é onisciente, só Deus é onisciente. Mas pelas movimentações, ele está vendo as movimentações da igreja. Ele está vendo que os pais estão profetizando sobre os seus filhos. Ele está vendo que os pais estão se responsabilizando pelos seus filhos, que os pais estão determinados a dar destino aos seus filhos. Então ele começa a trabalhar. E essas parteiras hebreias, elas vêm para quebrar essa estrutura, né? Esse rompimento. São pessoas usadas por Deus para fazer um rompimento na organização humana. E eu oro para que isso aconteça na nossa nação. Deus ainda não levantou como gostaria os seus homens e mulheres que vão ser usados por Deus para trazer um rompimento. Homens e mulheres que vão desobedecer, vão desobedecer leis legais para poder trazer um rompimento celestial numa estrutura humanista.
Martin Luther King falava isso, que nós não somos obrigados a obedecer leis injustas. E por isso ele morreu. A minha pergunta é: você está disposto? A lei de Deus é legal? Não, a lei de Deus é moral. Porque daqui a pouco leis serão estabelecidas como leis legais. E aí você vai ter que decidir se você anda no que é legal ou no que é moral. Porque muitas vezes você vai praticar leis legais que vão continuar sendo imorais diante de Deus. E aí aquela perguntinha: convém obedecer a Deus ou aos homens? Como será? Convém obedecer a Deus ou aos homens? Porque, não, mas eu tenho que obedecer às leis que os homens criaram. Então não entre mais num país comunista para pregar o evangelho. Então não entre mais, não trafique mais Bíblia. Eu já fui em país comunista pregar o evangelho, eu sei o que eu estou falando para você. Eu já fui em lugares que você não entra como cristão, você não entra como crente, como pregador. Você entra como qualquer coisa, menos como um homem que tem uma palavra de Deus para uma nação. Nem Bíblia você leva. Você leva a Bíblia no celular, no iPad, no computador. Então, irmãos, como que nós vamos viver nos próximos dias? Eu oro para que Deus levante homens e mulheres que preparem esse exército para invadir as regiões celestiais. É sério, irmãos. É sério. Não deixe as derrotas te pararem, nem as vitórias te acomodarem. A igreja vive em constante movimento. Em constante movimento. Quando vencemos em casa, vencemos através da nossa família. Quando vencemos a nossa casa, começamos a vencer outros ambientes. A igreja vive em constante movimento, e esse rompimento nessas organizações humanistas precisa acontecer. Eu oro para que Deus levante homens como Moisés diante de um povo. Eu oro para que Deus levante aquele viticultor, sabe, que investiu numa figueira no meio de uma videira, que invista em gente que ninguém acredita mais. Meu irmão, essas mulheres se arriscaram. Elas tinham uma ordem do rei do Egito, que era considerado na época um deus, e disse para elas: olha, se nascer menino, vocês matem. Se nascer menino, vocês matem. E elas mentiram para o rei. E a Bíblia diz que Deus abençoou elas. Que paradoxo é esse, meu irmão? Se o pai da mentira é o diabo. E aquelas mulheres não tiveram coragem de matar os meninos, elas pariam os meninos. Quando ela via que era menino, elas davam para a mãe, diziam: ó, dá teu jeito, o faraó mandou matar, mas dá teu jeito. E o faraó diz: daí, mataram os meninos? Ela disse: não dá, quando a gente chega, já tem ganhado os filhos, é uma luta. Elas enganaram uma ordem humana para obedecer um mandamento divino. Porque quando Deus está agindo, irmão, escute o que eu vou falar, mas escute no espírito, por favor, não se torne um mentiroso. Se o meu jeitinho, se a minha mentira aumenta a glória de Deus, por acaso ainda sou eu um mentiroso? Paulo falou isso, mas não com essa letra que eu estou falando aqui. Então o senhor está dizendo que eu posso dar uma mentirinha? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que escolher agradar a Deus ou aos homens. Vai chegar um momento que de escolhas na sua vida. Você vai ter que agradar a Deus ou aos homens. E eu espero que esse momento não esteja começando a acontecer. A minha oração para que não seja por esses dias. A minha oração é que Deus dê um tempo para a gente se estruturar melhor em santidade, em pureza. Que Deus nos dê um tempo para a gente se firmar mais em convicções divinas, porque nós não estamos preparados para uma batalha. Porque nós somos ensinados nos últimos 20 anos a prosperar, a enriquecer. Talvez nós temos que pedir perdão pelo evangelho fraco que pregamos nos últimos 30 anos,
que não preparou as pessoas para dias difíceis. Quando chega um dia difícil, é o dia do diabo, não é o dia de Deus. Quando o próprio Deus me manda ir na casa de luto e não na casa de festa, porque na casa de luto o homem pondera o seu coração. Talvez nós temos que pedir perdão pelo evangelho fraco que pregamos nos últimos 20, 30 anos, que ensinou uma fé logística, que ensinou uma fé de conquista, mas não uma fé de suporte. A fé que a Bíblia ensina não é uma fé de conquista, irmãos. É uma fé para suportar. Quando passares pelos fogos, não te queimarás. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão, os rios não te afogarão, porque eu estou contigo para te guardar. A fé que a Bíblia ensina é uma fé para suportar situações, não é para conquistar, porque Jesus já conquistou. Eu só preciso crer no que Ele fez e entrar no seu trilho, e entrar na sua vontade. Aleluia. Talvez eu vou ter que deixar algumas coisas vivas que o mundo está mandando eu matar, e talvez eu vou ter que matar algumas coisas que o mundo está mandando eu manter viva. Como que faz isso, pastor? Pergunte ao Senhor, caminhe com Ele. Eu oro para que Deus levante. Essas mulheres para mim são pessoas usadas para colocar novamente o céu alinhado com a terra. Porque numa geração que não tinha mais esperança, uma geração que não tinha mais nenhum vigor, uma geração que trabalhava de escrava para outra geração, para outra nação, não tinha mais esperança nenhuma. Deus segura uma criança, um menino, né? E Deus tem um senso de humor tremendo, porque o menino que Faraó queria matar, Deus escondeu na casa de Faraó. Ah, você quer matar um menino? Pois você vai criar um menino para mim, para aprender quem é que manda. Deus é maravilhoso. Ah, você quer matar meu menino? Você vai criar um menino para mim. E é assim que Deus faz. Faraó queria matar um menino, ele procurou em todos os lugares, menos na sua casa. Ei, por isso eu digo que tem muitos meninos que Faraó quer matar, que ainda estão escondidos na casa de Faraó, ainda estão no mundo, não vieram ainda, não estão servindo a Deus ainda, eles estão escondidos no mundo. O diabo procura em todos os lugares, mas não acha eles. Oh meu Deus, pega isso no seu espírito, irmãos, pega isso no seu espírito. Tem pessoas que Deus escondeu para um tempo. Agora você não pode deixar de exaltar Joquebede aqui, porque Joquebede, a Bíblia diz no capítulo 2 de Êxodo, que ela tentou esconder o menino por 3 meses. Ela escondeu o menino, todo mundo matando o menino. Ela pegou o filho dela, Moisés, e ela escondeu. Está aí no capítulo 2 de Êxodo, depois você lê. E a Bíblia diz, não podendo ela esconder mais o menino. Imagina, cada vez que passava um soldado na frente, ela tinha que pôr a mão na boca do menino. O menino não podia chorar, o menino, porque estavam procurando crianças, irmãos, matando os meninos, achava, matava na hora, com medo que nascesse. O Faraó, considerado Deus, com medo do menino. Lembra quando Jesus nasceu, Herodes também mandou matar os meninos. Porque se o diabo repete a façanha, Deus também repete. Deus escondeu o menino na casa de Faraó. Deus pegou José e disse para José, pega Jesus e vai para o Egito. Já escondi um lá, deu certo, esconde o outro. Deus só repetiu. O diabo não tem novas ideias, irmãos. Ele trabalha com as mesmas tentações de sempre. As ideias do diabo não são renovadoras e não são inovadoras. Deus é que faz nova todas as coisas. O diabo não. O diabo é arcaico. Por isso Herodes quis matar o menino Jesus. Deus diz, pega o menino José e leva ele para o Egito, esconde lá, fica lá, que eu já escondi um lá uma vez, deu certo, vai dar tudo certo, depois você volta. Agora você tem que tirar um chapéu para Joquebede, porque Joquebede, quando ela não conseguiu mais esconder o menino, o que é que ela fez? Ela fez um cesto de junco, passou batume para não entrar água, colocou o menino e soltou o menino no rio. Soltou o menino no Nilo, colocou entre os ali,
e deixou o menino ali. E Miriam ficou olhando, e ela botou o menino bem perto onde a filha de Faraó estava tomando banho. A filha de Faraó estava tomando banho, e quando ela olhou, disse: só tem um cesto lá, alguém pega lá para mim. Trouxeram o cesto. Quando ela abre o cesto, quem é que está lá? O menino. E o menino estava chorando. Eu acho que Deus belisca o menino e chora, menino, para ela ficar com pena de você. Estou inventando aqui, irmão. Estou a minha elucubrações, não é? Está ali? Abriu, viu o menino. Ah, está chorando mesmo, menino. Está na Bíblia. O menino estava chorando. Aí ela olhou e disse: oh, que bonitinho. Miriam percebeu que ela gostou do menino. Miriam, esperta, estava olhando e disse: ô tia, não vai estar aqui na Bíblia, tia. Miriam olhou e disse: tia, eu sei quem é que pode cuidar do menino para a senhora. Ela disse: você sabe? Ela disse: sei. Eu disse: então vou lá chamar ela. É uma mulher que eu conheço, uma irmã. Peraí. Ela chegou lá em casa e disse: mãe, a senhora não vai acreditar, mandaram chamar a senhora para cuidar do menino. Joquebede chega na casa da filha de Faraó, vê o cesto e vê o menino, né? A pessoa: meu Deus, é o meu menino, mas não pode falar, né? Aí a mulher disse: a senhora não cuida do menino? Ó, leva, pode vir todo mês buscar a oferta aqui, compra Neston para o menino, Leite Ninho, Johnson & Johnson, a senhora compra o que a senhora quiser para o menino, cuida do menino para mim. Ó, leva esse dinheiro e cuida do menino. Joquebede botou o dinheiro no bolso, pegou o menino e levou para casa. Agora o guarda passava e disse: pode chorar, meu filho, nós estamos na bênção, pode chorar. Chora aí mesmo, berra, 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 meu filho. O que é que eu aprendo aqui, meu irmão? É quando algo nasce na sua casa, mas você sabe que aquilo não é propósito só da sua casa. Quando você solta aquilo para entrar no propósito de Deus, aquilo dá a volta e volta para a sua casa. Assim é todos vocês que entenderem que Deus colocou pessoas na sua vida, Deus te deu filhos, Deus te deu bens, e isso não tem a ver com você, tem a ver com o propósito que Deus quer fazer nessa terra. E se você soltar também, isso vai dar a volta e vai voltar para a sua casa um dia. Amém, irmãos? Porque todas as vezes que você devolve para Deus aquilo que Deus colocou nas suas mãos, e fique tranquilo que eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de entendimento. Quando você sabe que Deus te deu dons, que Deus te deu sabedoria, que Deus te deu condições, e você coloca isso no plano eterno, você entende: isso não é só para ganhar dinheiro para mim, isso não é só para beneficiar a mim, isso não é só para aperfeiçoar a mim, isso tem a ver com o plano de Deus para essa terra. Quando você solta para o plano de Deus para essa terra, isso vai dar a volta, vai tocar a tua casa, teus filhos prosperarão, tua família prosperará, tua casa prosperará. Entenda o propósito de Deus. E se você entende o propósito de Deus, você usa, desfruta dele. Então, mais do que ser usado por Deus, é entender o que Deus está fazendo, entender o cenário, irmãos. Puá e Sifrá para mim representam duas pessoas, duas mulheres, e mulheres da Bíblia fala de igreja. Puá, Sifrá é luz e Puá é brilho. Fala de apostólico e profético, de algo que está trazendo luz aos filhos de governo. E a Bíblia diz que elas temeram ao Senhor. Elas tinham uma regra, elas tinham uma ordem. Elas tinham uma ordem de um rei, mas elas temeram ao Senhor. Esse é o dia que um dia você vai bater na sua porta. Esse dia esse dia vai bater na sua porta. Você vai ter que escolher entre temer a Deus ou os homens, entre obedecer a Deus ou os homens. Por isso só obedeça a homens que estão obedecendo a Deus. Sabe, quando Gideão cercou os midianitas, 300 homens com uma espada na mão e uma tocha acesa dentro de uma jarra, que eles quebraram o jarro, ficaram com a tocha e com a espada, e eles deram um grito. Eles disseram assim: ó, pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Não grite primeiro pela espada de ninguém, grite primeiro pela espada do Senhor.
E só grite por alguém se essa pessoa também estiver gritando pela espada do Senhor. Siga homens que estão seguindo ao Senhor. Sirva em lugares que estão servindo ao Senhor. Isso é Bíblia, irmãos. Essas mulheres temeram ao Senhor. E porque as parteiras temeram ao Senhor, o Senhor lhe constituiu família. Agora, elas não tinham família, não. Por isso elas eram parteiras. As parteiras naquela época, por que elas eram parteiras? Porque elas não tinham filhos. Elas eram estéreis. Elas não tinham filhos, elas iam trabalhar para ajudar as outras a ter filhos. Elas não tinham. Sabe o que eu aprendo aqui? Já que eu não posso ter, eu vou celebrar quem está tendo. Já que eu não posso fazer, eu vou celebrar quem está fazendo. Já que eu não pari, eu vou ajudar quem está parindo. Eu vou abençoar quem está parindo. É isso que eu vou fazer. Você está me entendendo, querido? Então, enquanto você não dá fruto, comece a celebrar quem está dando. Enquanto seus negócios não deram certo, celebre com os negócios de quem está dando certo. Se a sua família ainda não rompeu, celebre famílias que já romperam. Porque Deus, elas temeram ao Senhor. E porque elas temeram ao Senhor, Deus lhe constituiu famílias. Elas ajudavam os outros a ter filho, quando elas mesmas não podiam ter. Você pegou essa palavra? Tinha alguém que estava tendo, ela não podia ter. Imagina, já que eu não posso, eu vou ajudar quem pode ter. Já que eu não estou dando fruto, não é a minha estação, eu vou ajudar quem já está na sua estação. Irmão, para mim isso é cristianismo puro. Cristianismo puro é você celebrar pessoas quando você ainda não pode celebrar os seus feitos. Oh meu Deus, que maravilhoso. Tem um texto na Bíblia que eu amo, 1 Coríntios 15, 58, que diz assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes, porque no Senhor o seu trabalho não é em vão. O seu trabalho no Senhor não será em vão, irmãos. Não será em vão. Eu estou disposto a buscar no Senhor esse lugar dessas pessoas. Eu estou disposto a buscar no Senhor esse lugar, um lugar em Deus, onde as pessoas possam me ver e possam contar com o meu serviço, contar com a minha vida, contar com a ordem de Deus através de mim. Eu estou muito disposto a ajudar pessoas a trazer seus sonhos à luz, a trazer os seus projetos para fora. Quero ajudar, mesmo que eu não tenha espaço no meu ainda. Isso aqui não deu certo para mim ainda. Vou celebrar quem já está dando. Isso é cristianismo puro. Quer ver seu casamento ser abençoado? Comece a orar pelo dos outros. Quer ver seu filho ser abençoado? Comece a se envolver pela vida dos outros. Comece a ajudar a vida dos outros, a servir a vida de alguém. Você vai ver Deus trazendo luz naquilo que você precisa de luz na sua casa. É maravilhoso, irmãos. Isso é evangelho. Evangelho simples. Amém? A minha pergunta é: você está disposto a isso? Você está disposto a se abster de algumas coisas para que você possa gerar aquilo que Deus te chamou para gerar? Eu acredito que o Espírito de Deus nesses dias, Ele está restaurando a nossa atenção. O Espírito de Deus nesses dias está nos chamando a atenção para algumas coisas, irmãos. Eu e o Reuel temos viajado aí o Brasil. Às vezes com a pastora Iraci, com o Cris, com o Micael. E a gente tem visto uma coisa, uma fome de Deus. Todo lugar que a gente vai, não é real? A gente tem conversado sobre isso. Existe uma fome de Deus na vida das pessoas. Sabe, e não é pessoas que não conhecem a Cristo, não. Pessoas que estão há muito tempo no Evangelho. Mas há uma fome de Deus, uma vontade de estar com Deus. Pessoas chegam a fazer perguntas assim, nada a ver para a gente. Como é que é? Não tem como é que é, não tem varinha de condão, não tem 2 e 2 é 4, não tem estímulos externos. As pessoas chegam a perguntar: como é que vocês fazem? Nós não fazemos, a gente era cego e agora vê. Como é que vocês fazem? Como é que vocês... Tem coisas que a gente tenta explicar, a gente não sabe, porque a gente não fez. Elas foram acontecendo.
Então eu acredito que o Espírito de Deus está restaurando a nossa atenção para aquilo que é prioridade para a nossa vida, irmãos. Tem coisas que é prioridade para a nossa vida e a gente deixou para trás. A gente se envolve com tanta coisa na terra e a gente deixou algumas coisas para trás que são prioridades para a nossa vida. E muitas vezes a prioridade da nossa vida não é só ser feliz. Porque se você não é feliz servindo a Cristo, você vai buscar felicidade fora de você. Você está sempre procurando felicidade fora de você. Sempre um estímulo externo para provocar dentro de você um prazer. E a ideia de Deus não é essa. A ideia de Deus é que você encontre em você a pessoa de Jesus Cristo. Porque é Cristo em vós que é a esperança da glória. Amém? A gente está sempre procurando coisas externas, fora da gente, para que de repente a gente use isso. Tem cara que só fica corajoso, só fica valente, só fica cheio de vida quando usa droga. O outro só fica abençoado quando bebe. O outro precisa assistir coisas pornográficas na televisão, precisa ver coisa ruim, coisa errada, para poder sentir estímulos sexuais com a sua casa, com a sua família, com a sua esposa. Por quê, irmãos? Porque a gente está sempre procurando estímulos externos. A gente não achou Cristo em nós ainda. Irmão, Cristo vai te dar prazer. Eu vou falar de novo, Cristo vai trazer prazer para a sua vida. Vai trazer prazer. Você vai ter sexo saudável. Você vai, até beber saudável você vai beber água. Verdade. Você vai viver saudável. Vai ter uma vida saudável de desfrute. Vai aplicar bem o seu dinheiro, o seu tempo. Você vai viver tempo de qualidade com Deus, com pessoas. Irmão, se você é Cristo em vós, é a esperança da glória. As pessoas precisam ver Cristo em você, ou você pelo menos precisa ver Cristo em você. Eu não posso crer numa coisa e praticar outra. Eu não posso crer de um jeito e me movimentar de outro, irmãos. Eu sei que leva um tempo, é uma chave, que não é uma coisa que você vai lá e aperta o botão e bum, acordei crente, acabou, não quero mais nada. Não, é um processo, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Você vai mudando, você vai sendo aperfeiçoado, você vai deixando as coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de ti. Eu entendo isso, não dá, não, e tem que respeitar o processo mesmo. Mas irmãos, se Deus conseguir restaurar em mim as minhas prioridades, certamente Ele vai estar em todas elas. Irmão, você vai achar sabedoria até para lidar com gente. Você vai lidar com todo tipo de gente, com todo tipo de pessoa, e você vai ser bom para todos. E eu acredito nisso, tenho falado sobre isso, que Deus está levantando um tipo de gente capaz de lidar com todo tipo de gente. Amém? Não é mais um cristão denominacional, nomenclaturado. É um cristão em Cristo. Amém? Que ele não defende somente os interesses da igreja que ele congrega, os interesses da sua religiosidade, porque a igreja, ela pode se tornar religiosa e preconceituosa por ela não saber se movimentar na sua época. É que nem um passarinho criado em gaiola. Ele pensa que voar é pecado. Ah, mas a gaiola é de ouro, mas ainda é gaiola. Mas eu sou um leão, mas está um leão na jaula. Não está no seu habitat natural. Irmãos, se nós como igreja não entendermos as intenções do coração de Deus para esses dias, se eu e você não entendermos as intenções do coração de Deus para esses dias, a gente pode se tornar preconceituoso e religioso por não entender como Deus está movimentando esses dias. Amém? Cumprir, quando eu digo que Jesus nasceu para cumprir, depois você lê Mateus capítulo 5, Mateus 5, 17 a 20. Depois você lê Mateus 5, bota aí para mim, querido. Mateus 5, 17 a 20, diz assim: não pense que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra.
Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ele está dizendo que você tem que ir além daquilo que está escrito. Você tem que ir além daquilo que está sendo exigido. Eu estou aqui para cumprir, disse Jesus. Cumprir no sentido de prestar plena obediência. Literalmente, levado até as últimas consequências. Depois você vai na palavra cumprir e estude essa palavra. Você que tem Strong na Bíblia aí, coloca aí no Strong para você ver o que é que significa cumprir. Cumprir significa no sentido de prestar plena obediência até a última consequência. No sentido literal. Mas eu estou obedecendo tudo que Jesus faz e eu faço também. Tem coisas que Jesus não fez, eu tenho que estudar, não é só o que ele fez, é o que ele não fez também. Nós pregamos muito sobre Jesus, mas pregamos pouco o que Jesus pregava. Não é pregar somente o que Jesus fazia, mas também o que ele não fazia. Eu acredito que tem duas coisas que estragam a nossa geração, irmãos. E aí você julga comigo. O que é, pastor? Primeiro, a necessidade é deixar de fazer. E a outra, o excesso, é fazer o que não foi pedido para fazer. Tem gente se distraindo com excesso, fazendo coisas que Deus não pediu, fazendo coisas que não é para o seu momento, de repente não é para agora. Não é aquele lugar precisa de ajuda. Tem lugares que não precisam de ajuda, eles precisam de profetas, para que profetizem e mude a situação do lugar. Você não vai ficar levando cesta básica a vida inteira. Você tem que pegar aquela família e enfiar o evangelho na mente e no coração delas, para que aquele ambiente mude, para até que chegar o dia que ela leve cesta básica para alguém. Você está me entendendo, irmãos? Então tem pessoas que não precisam de ajuda, eles precisam de profetas. O vale de ossos secos não precisava de ajuda, precisava de uma palavra. Agora, para essa palavra ter vida na minha boca, eu preciso crer no que eu estou dizendo. Eu preciso praticar o que eu estou dizendo. Eu preciso experimentar o que eu estou dizendo. Amém? Por quê, pastor? Porque ações sem profecia são ações confusas. O que eu falo tem que estar de acordo com o que o Senhor deseja fazer. Tem pessoa que você ajuda, ela vai ficar a vida inteira pendurada na sua ajuda. Glória a Deus, eu tenho pessoas que eu faço isso e ajudo mesmo. E você deve ter também pessoas que você ajuda. Mas essas pessoas precisam de palavras. Olha, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado na tua vida. Amém? Amém. E o que é que você está disposto para corresponder com essa palavra que você está ouvindo? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando você vive para cumprir, irmão, você entende o propósito. Depois você lê comigo, ou pode ler na sua casa que é mais fácil, mais rápido também, Gênesis 45. Quando José, depois de estar anos no Egito, ele é visitado pelos seus irmãos, e ele não se revela aos seus irmãos de pronto. José está diante dos caras que venderam ele para o ismaelita, e os ismaelitas venderam eles para a casa de Potifar, e Potifar botou José na cadeia, e agora José é o governador do Egito. A terra virou, meu filho, a terra virou. Por isso toma cuidado, talvez pessoas que você persegue hoje, pode ser seu líder amanhã. Você está me entendendo? Louvado seja Deus. Então, tem lugares que não precisam de ajuda, precisam de profetas. E coisa melhor que tem é você entender os teus dias. Coisa melhor que tem é você entender o teu movimento.
Quando você vive naquele movimento, José, em Gênesis 45, ele é visitado pelos seus irmãos, que foram comprar trigo na terra do Egito, e só o Egito tinha trigo. Por quê? Porque José teve uma revelação de Deus, pediu para Faraó construir, e Faraó construiu, chamou José para governar, guardou 1/5 da colheita, para um tempo determinado, e o tempo determinado chegou, irmão, e o tempo determinado chegou, ninguém tinha trigo, mas o Egito tinha trigo. Por quê? Porque o Egito tinha celeiro? Não, porque o Egito tinha um homem de revelação. Amém? Porque qualquer faraó pode dirigir o Egito no tempo de fartura, mas no tempo de escassez só homens de revelação podem governar. Homens que têm revelações podem governar. Em tempo de fartura qualquer um governa, irmão, que é mais fácil contar dinheiro do que contar boleto. E o tempo estava muito bom no Egito. E Faraó teve um sonho, ninguém soube revelar. Você conhece a história? Faraó chama José, porque o copeiro falou para ele, disse: olha, eu conheci um cara na cadeia, que ele é bom de sonho. Agora, pasmem, quando o padeiro e o copeiro foram presos, você conhece a história? Os dois tiveram um sonho dentro da cadeia. José disse: o padeiro vai morrer e o copeiro vai sair. E foi o que aconteceu, o padeiro morreu e o copeiro saiu. Quando o copeiro saiu, o que aconteceu? José chamou o copeiro e disse: dá uma força para mim, fala lá para o faraó que eu sou gente boa. Rapaz, eu estou aqui injustamente. Mas a Bíblia diz que o copeiro saiu e esqueceu de José. Você acha que foi o copeiro mesmo que esqueceu de José? Não, foi Deus que esqueceu. Deus disse para o copeiro: não fala não. Deus lacrou a mente do copeiro e disse: não vai falar nada, porque Deus faz tudo perfeito ao seu. Deus faz no tempo dele, não é no seu. No tempo de Deus você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. Você trabalhou 20 anos por uma coisa, não aconteceu nada. Em 20 dias aquilo dá uma volta. Por quê? Porque é o tempo de Deus. Você pesca a noite inteira, não pega nada. Agora Deus diz: volta lá e põe a rede. Tá, põe a rede. Estou te dando uma palavra. Mas o peixe não está na água, mas está na palavra. Se Deus te der uma palavra, planta. Se Deus te der uma palavra, pega. E o copeiro esqueceu de José. Por quê? Porque não era o tempo. Mas num dia o faraó teve um sonho e ninguém revelou. O copeiro disse: epa, eu conheço um rapaz. Meu Deus, eu tinha me esquecido dele. Deus disse: agora é o tempo, manda chamar ele. Trouxeram José, barbearam José, trouxeram ele arrumadinho, bonitinho. E o faraó disse: você pode revelar? Ele disse: se Deus quiser eu posso. Muita simplicidade, muita humildade. E revelou o sonho de Faraó. Faraó começou a fazer pergunta para José: menino, o que é que eu faço? Ele disse: não é fácil. O senhor manda construir, pega os 7 anos de fartura. Todo mês, quando chegar a colheita, o senhor guarda o 1/5, guarda 20%. Quando chegar o tempo de escassez, nós temos comida para dar para todo mundo. Deus disse, o faraó disse: então peraí, pega o meu anel aqui, bota no dedo desse menino, dá uma volta com ele no Egito, e a partir de hoje, depois de mim, quem manda é você. Eu fico imaginando quando Potifar viu José passar em cima. E você tem que ser curado por um tempo desse. Porque quando Deus te exalta num tempo desse, você olha para aquela turma que te pisou, você diz: mistério. Quando ele passou, que ele viu que o Potifar olhou e disse: meu Deus, é o Zé. E agora José está diante dos irmãos. Ele não se revela. Mas de repente, irmão, ele criou um joguinho ali para ver se até onde os irmãos estavam realmente acreditando, realmente tinham mudado. Aí José segura Benjamim e diz: não, Benjamim vai ficar aqui. Aí Judá, não foi qualquer um, foi Judá. Sabe quem foi Judá? Judá foi o cara que vendeu José para os ismaelitas. Agora ele está diante de José, que ele vendeu,
e diz assim: não, deixa que eu fico no lugar do meu irmão. Ele se redimiu ou não se redimiu? Se redimiu, irmão. Aí José não aguentou, se revelou. Se revelou. Judá ficou. Eles foram. Ele escondeu o copo na carga de Benjamim. Você conhece a história, eu não sou contador de história. E José se revela e diz: olha, vocês fizeram mal para mim, mas Deus me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Quando você entende o propósito de Deus, você entende: olha, eu vim na frente para guardar vocês com vida. Vocês fizeram mal para mim, mas fique tranquilo, eu não tenho raiva de vocês. Eu entendi que Deus estava nesse negócio. Deus queria salvar vocês. Tem uma coisa: além de não brigar e matar vocês, eu vou cuidar das famílias de vocês. Vai buscar a família, traz todo mundo para cá, que vai ter comida para todo mundo. Homens de Deus, irmãos, mulheres de Deus que andam debaixo de uma palavra de Deus, eles vivem sempre para romper estruturas. Por isso que eles têm que estar curados. Por isso que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela precisa estar curada, porque Deus vai colocar você diante de pessoas, ou você se vinga delas, ou você ajuda elas, ou você estende a mão para elas, ou você estende o dedo para elas. O que você está disposto a fazer? José, meu irmão, disse: vocês fizeram mal para mim, mas fiquem tranquilos, eu vou cuidar de vocês. Eu vim na frente, eu vim preservar a geração. Quem vai na frente sempre sofre um pouco mais. Quem anda na frente por causa de uma geração sempre vai chorar um pouco mais, vai sofrer um pouco mais. Deus tem uma promessa sobre essa nação. Tem ou não tem? A promessa sobre o Brasil. E uma das coisas que nós precisamos crer é: não aceite a forma desse século. Não aceite a forma da forma. Paulo me ensina em Romanos que eu não devo aceitar a forma do século, mas transforme como? Pela renovação do vosso entendimento. Você acha mesmo que é um partido político que vai trazer transformação às pessoas? Você acha mesmo que é uma ideologia política que vai trazer transformação a pessoas? Você acha mesmo que é uma corrente filosófica que vai trazer transformação a pessoas? Não, irmão, é a presença de Deus. E quem foi colocado na terra para manifestar a presença de Deus foi a igreja. Então a igreja pode sim influenciar na política, ela pode sim influenciar na educação, ela pode sim influenciar em todas as áreas de uma sociedade, mas acima de tudo, irmãos, ela tem o objetivo de manifestar a presença de Deus em todos os lares. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus: busque a presença de Deus, manifeste a presença de Deus. Se acha que eu tenho medo de perseguição sobre a igreja? Não tenho, irmãos. A presença de Deus é maior do que qualquer coisa. Você acha mesmo? Claro, nos meus princípios teológicos, nos meus princípios eclesiásticos. Lá vai eu de novo. Dos meus princípios, olha o worship aí. Nos meus princípios eclesiásticos, é claro que eu quero alguém que comungue com os meus pensamentos, mas nem sempre vai ser assim, e nem sempre foi assim em toda a eternidade. Desde que a igreja viveu, ela sempre viveu no meio do caos, mas matava um crente e nascia 100, fechava uma igreja, abria 20. Crente é que nem pernilongo, irmão, não acaba nunca. Não acaba nunca. Isso não acaba nunca. Vocês pensam que eu estou preocupado? Não estou não. É claro que eu quero os meus princípios. Eu quero proteção ambiental. Eu quero um ambiente protegido. Mas se Deus quiser colocar você no meio de um vale de ossos secos, que a única coisa que você tem para dar é a presença de Deus. Jesus era seguido pelas pessoas quando ele não tinha nem pão e peixe para dar para ninguém. Jesus, as pessoas rodeavam ele quando ele não tinha nem pão e peixe para dar para ninguém. Os seus libertadores sempre foram levantados no meio do caos. Os homens de que Deus levantou, as mulheres que Deus levantou, sempre foram levantados no meio do caos. Amém? Sempre no meio do caos. Não tem dia ruim para a igreja não, meu filho. A igreja é gloriosa, o fim dela é glorioso.
Não tem dia ruim para a igreja não, o fim dela é glorioso. Amém? Deixa os mortos enterrar seus mortos. Deixa os pecadores comungar com os seus pecadores. O que podemos fazer é amá-los, servi-los, levantar seus braços e estender as mãos. Deus é bom em todo tempo. Deus é um Deus bom em todo tempo. E não cai a folha de um pé de uma árvore que não seja da vontade do meu Deus. Você é calvinista, pastor? Não. Mas eu sei que o meu Deus, Ele faz o fim desde o começo. E não há quem escape das suas mãos. Ninguém vai escapar da justiça divina. Ninguém, nem o bom e nem o ruim. Todos nós vamos escapar. Não vamos escapar da justiça divina. Por isso, irmãos, que tenho eu além de ti? Que tenho eu no céu além de ti? Que tenho eu no céu além de ti? Jesus foi claro com Nicodemos. Disse: Nicodemos, não adianta. Você quer o que eu tenho? Você tem que nascer de novo. Amém? Por isso, não é ideia de Deus que profetas vivem em cavernas. Mas a ideia de Deus é que nós levantamos-nos como companhias proféticas no meio da igreja do Senhor. E que a gente possa se juntar para promover o cenário bíblico. Vai acontecer, irmãos. Leia Mateus 24. Leia Lucas 21. Leia Marcos 13. Leia Apocalipse. O cenário está desenhado. O mundo está caminhando para essa globalização. O mundo está caminhando para isso, irmãos. E quem estiver com Cristo vai estar guardado. O que vai te guardar é Cristo. O que vai te proteger é Cristo. Deus nos chamou para andar em companhias proféticas, amém? Amém? Então, se você é um profeta, se junte com outro. Se você comunga com as coisas celestiais, certamente Deus vai passar no caminho, vai pegar você pela mão e vai apresentar outras pessoas para você, que caminham para o mesmo lugar. Amém? Não se distraia, irmãos, com as coisas da terra. Elas duram até hoje, ou até o segundo turno. Você está me entendendo? Fique tranquilo. Você não tem que ter medo de nada. Você não tem que ter medo. Se o teu tesouro não está aqui, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quem é da terra, pensa na terra. Mas quem é do céu, pensa no céu. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and
it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love. Close enough to burn, but scared of flame. Your fingers brush my hand like passing light, a promise trembling somewhere in the night. You smile like you've been holding back a truth, and I pretend I don't feel it too. Every step beside you feels so right, but fear keeps pulling us just out of sight. And I swear the air between us glows, a quiet magic only we both know. But still we stand with hearts half closed, too afraid to let it show. Half-lit hearts at dusk don't lie, we're almost lovers, too afraid to try. One brave word could start the fire, but we keep dancing on the wire. If I move closer, would you run, or would we finally become one? Half-lit hearts won't last forever, we're almost loved but not together. Your laughter lingers like a gentle storm, wild, uncertain, beautifully warm. You look away when I hold your gaze, two restless souls stuck halfway. I memorize the things you never say, the way your voice gets soft at the end of the day. If you weren't standing in our way, would you choose to stay? Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus. Para terminar, abra Jeremias capítulo 3 comigo. Eu vou terminar aqui, bem rapidinho. Jeremias capítulo 3. O versículo 14 diz assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundo na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. Não se fará outra, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Deixa eu ler o 18. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei de herança aos vossos pais.
Mas eu, a mim, me perguntava: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi: Pai me chamarás, e de mim não te desviarás. Um dia você vai chamar Deus de Pai também. Pode ter certeza disso. Nesse dia me chamarão de Pai, e de mim não se desviarão mais. Como eu gostaria de tratá-los como filho. Em outra versão, versículo 19: como eu gostaria de tratá-los como filhos, meu maior desejo era lhes dar esta linda terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamassem de Pai e que jamais se afastassem de mim. Um dia nós vamos reconhecer isso, irmãos. E aqui está a nossa herança. Quando nós entendemos que Deus é nosso Pai, amém? Aqui vai estar a nossa herança. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: Ele é Pai. Ele não é só seu Deus, Ele é Pai. Um Deus você serve com sacrifício, um Pai não. Um Pai é com honras. Honra não tem a ver com obediência. Honra sobrepuja a obediência. Fica de pé comigo, querido. O mundo está com fome de Deus. E agora eu vou te falar: a criação não está esperando Jesus voltar. Quem está esperando Jesus voltar somos nós, a igreja. A criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Por isso a igreja precisa ver Deus como Pai e se comportar como filho. Então nós vamos conseguir tocar a geração, tocar a criação, e a criação vai olhar para você e vai ver a presença de Deus na sua vida. E a criação também vai querer o que você carrega. Por isso, como essas duas mulheres, Sifrá e Puá, desobedeceram leis injustas e praticaram a vontade de Deus, eu te convido nessa noite a colocar a sua vida diante daquilo que é moral, diante daquilo que é legal, mas que é acima de tudo moral. Porque a lei de Deus não é só legal, ela não facilita para as pessoas. A lei de Deus é moral. É você tendo que abandonar seus próprios anseios e desejos para viver a vontade de Deus. Deus não te colocou na terra para te dar felicidade. Deus te colocou na terra para cumprir o seu propósito. Talvez a sua felicidade não seja aqui. Talvez você não vai viver os seus dias felizes aqui. E Jesus deixou claro, Ele disse que o mundo teria alegria e você ficaria triste, mas a vossa tristeza se converteria em alegria, e a vossa alegria ninguém poderia tirar. Amém? Eu quero louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Como disse aquela camisa que a gente fez ali no Perdendo ou Ganhando, nós o estamos esperando sempre. Aquilo não é uma frase para vender camiseta, irmãos, é uma profecia. Nós torcemos por Cristo, nós amamos a Cristo. Nós temos interesses por pessoas que comungam com aquilo que fazemos na terra. Mas se Deus achar que nós também temos que colocar o menino no rio, é isso que vai acontecer. Nós vamos colocar o menino no rio para que a profecia se cumpra. Nós não vamos segurar em casa o que Deus tem para a eternidade, o que Deus tem para a nação inteira. Aleluia. Amanhã a vida continua. Amanhã a vida continua. Amanhã a vida continua. Terça-feira nós vamos para o Pará. Terça e quarta no Pará. Quinta e sexta no Amazonas. E domingo estamos de volta. E assim vai. Na outra semana de novo. Mais em 12 estados do Brasil. Foi para isso que nós somos chamados. Em todos os lugares que nós vamos, Deus está sempre lá. Sempre está lá. Amém? Porque quando é que eu acho Deus? Quando você faz aquilo que Ele te chamou para fazer, que comunga e contribui para aquilo que está por vir. Amém? Cristo em vós é a esperança da glória. O mundo quer ver Jesus em você. Amém? O mundo quer ver Jesus em você. Hoje eu também me vesti de verde e amarelo.
Mas mais do que a nossa camisa, o mundo precisa ver Deus na gente, a presença de Deus na gente. Amém? Louvado seja Deus.